Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar? Fique à vontade. Quem aqui não me conhece, não sabe quem sou eu? Então, para vocês, eu me apresento. Sou Felipe Neri. Existe um santo com meu nome, São Felipe Neri. Eu falo que eu sou São Felipe Neri 2.0. Deus queira. Sou casado com a Tamires, pai do Inácio, do Bernardo e do Arthur. Sou advogado e participo da Renovação Carismática desde 2004. Então, são 21 anos caminhando na Renovação Carismática, lá no grupo de oração Emanuel do Santuário de São Peregrino. E estou muito feliz em estar aqui no grupo de oração Sal e Luz. É um grupo de tem pessoas que são amigas de coração. Um compadre meu, um dos meus compadres, é o Normando. O Normando é Fabiano, eles são aqui da comunidade. Já foram do grupo de oração Sal e Luz, mas diante das circunstâncias da vida, não participam mais frequentemente. Mas eles são meus compadres, são os padrinhos do meu filho mais velho. E tenho vários amigos aqui, vários amigos do grupo de oração Sal e Luz, e estou muito feliz, porque eu nunca preguei no grupo de oração Sal e Luz. Nunca. Eu estava falando com a Roseli que eu nunca tinha pregado. E por que nunca me chamaram aqui, né? Aí ela estava explicando porque o grupo de oração Sal e Luz é no mesmo dia do grupo de oração Emanuel, e acaba que nas coincidências das agendas não tem como vir. Mas é a primeira vez que eu venho nesse grupo de oração com alegria. Irmãos, o tema de hoje é batismo no Espírito Santo. E nós estamos no seminário de vida no Espírito. Quando houve a primeira pregação do seminário, qual foi o tema? Vocês lembram? Semeador. O que o semeador faz? Semeia. Ele semeia para que aconteça o quê? Para que nasça algo, né? Se eu planto uma semente de laranja, eu quero que aconteça o quê no futuro? Eu quero comer uma laranja no futuro, correto? Ninguém planta uma semente de laranja para não comer a laranja. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai ter o trabalho de plantar, de cuidar, só para ter o pé de laranja. Eu quero comer aquela laranja. Eu quero que aquela semente gere um fruto. E quanto melhor for esse fruto, melhor vai ser o meu trabalho. E qual é o fruto que Deus quis semear em vocês na primeira pregação? Mas tem uma palavra aqui que é crucial para você entender o que é o batismo no Espírito Santo. O nome desses encontros, dessas semanas, é chamado Seminário de Vida no Espírito. A palavra seminário vem de semear. Seminário vem de semear. Por isso que nós chamamos o local onde Por isso chamamos quem quer se candidatar ao sacerdócio de seminarista. Que lá Deus quer plantar um novo homem, um sacerdote. Então, o que Deus quer plantar no seminário de vida no Espírito é o quê? A vida no Espírito. Uma vida nova, a vida no Espírito. Então, aquilo que Deus iniciou há 7 semanas, né, que vocês estão aqui, né? Há 7 semanas, e quer culminar agora, e na verdade não agora, Ele quer iniciar esse processo em você, é de uma vida no Espírito. Por isso eu peço que você abra o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 3. João 3:3. Quem é da renovação sabe de cor. Nem precisa nem abrir a Bíblia, quem participa da renovação, que você quer lido a cada semana praticamente. Em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga que vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam que Jesus ele fala exatamente que nós devemos nascer da água e do Espírito. Uma primeira coisa que eu quero destacar para vocês, que batismo no Espírito Santo não se confunde com batismo sacramental. Tá bom? Toda vez que eu falar batismo no Espírito, não tem a ver com batismo sacramento. Batismo sacramento é uma realidade, o batismo no Espírito é outra realidade, que eu vou explicar para vocês já já. Mas não é o batismo sacramental. Se você não é batizado por alguma razão, hoje não é seu batismo, tá bom? Não é. E se você é batizado, hoje não é um novo batismo. Aqui nós não somos evangélicos, não somos protestantes. Você não será batizado novamente. Não existe isso de ser batizado novamente. Não existe. O que acontece a partir do seminário de vida e a partir de hoje é que você vai ser batizado no Espírito. Jesus falava: quem não nascer da água e do Espírito não poderá nascer no reino de Deus. No batismo na água nós recebemos a regeneração, a nova vida, nós já recebemos de Deus. Deus já plantou em nós, no dia do nosso batismo, uma vida nova. O batismo do Espírito Santo, ele vai fazer essa vida nova ser gerada. E vamos chegar lá. São Boaventura, ele dizia assim: sobre quem vem o Espírito? O Espírito vem onde é amado, onde é convidado e onde é esperado. O batismo no Espírito Santo, a vida no Espírito Santo, essa vida nova que nós hoje queremos, ela virá para quem amar o Espírito, para quem convidar o Espírito e para quem esperar o Espírito. Eu peço que você abra no Salmo 33, no versículo 20. A nossa alma espera no Senhor, pois Ele é nosso auxílio e proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois no seu santo nome esperamos. Venha a tua misericórdia sobre nós, Senhor, conforme em ti nós esperamos. Essa tradução, esse último versículo, em outras Bíblias, talvez na que você tenha, na Bíblia Ave Maria, esteja escrito: sobre nós, Senhor, vem a sua graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Esse salmo, especificamente esse versículo, é um versículo muito pessoal. Ele é um versículo que eu sempre me recordo em minhas orações pessoais. Sempre. Inclusive foi um versículo que a liturgia do matrimônio permite que seja cantado no dia do matrimônio. É um dos salmos previstos no rito. E foi no meu dia do meu matrimônio o salmo que eu pedi para que fosse lido no dia do matrimônio. Sobre nós, Senhor, vem a graça da mesma forma que em vós nós esperamos. O que isso quer dizer com a vida no Espírito? Que a vida no Espírito, como São Boaventura diz, ela vem para quem espera, para quem deseja ter a vida no Espírito. Então, o primeiro ponto que eu quero falar a você hoje é que o Espírito, a vida nova, vem para quem a deseja, para quem quer ser novo, para quem realmente quer que o Espírito Santo atue em sua alma de uma maneira nova, para quem se abre ao coração. Tem uma música na renovação que nós cantamos, quem mais se entregar, mais se molhará. Quem mais se entrega a Deus, quem mais deseja a Deus, mais receberá de Deus. Mais receberá do Senhor. E quem menos se entrega, quem menos deixa que Deus possa agir, menos receberá do Senhor. Porque Deus derrama de maneira igual a todos. De uma maneira abundante a todos. Mas nem todos não recebem da mesma maneira. Uns se abrem mais, outros se abrem menos, e outros se fecham a Deus.
Você quer ser do grupo do que se abre mais, do que se abre menos ou do que se fecha? É você que está falando. Você que está dizendo. E se você quer ser do grupo que se abre mais, então qual é a consequência? É você? Se eu quero me abrir mais, então eu tenho que fazer o quê? Me abrir mais. Querer mais, esperar mais, desejar mais, pedir mais. É por isso que muitas vezes na renovação e na igreja como um todo, quando nós rezamos ao Espírito Santo, nós fazemos qual gesto? Quando nós rezamos ao Espírito? Assim. Estou mentindo? Nossa oração, geralmente a gente faz assim. São Felipe Neri, o meu xará, ele falava que nós devemos ser mendigos do Senhor. Seja mendigo de Deus. O que o mendigo faz quando quer comida? E como ele pede? Me dê uma comida. Me dê o dinheiro. Por que o mendigo pede comida? Ele está com fome. Porque ele precisa de comida. O que ele mais quer é comida. O que ele mais quer é comida. O que ele mais deseja é comida. Ele abre, ele se rende à pessoa que ele mal conhece, pedindo, me dê comida porque eu preciso. Da mesma forma, nós temos que ter fome de Deus. Fome da vida nova, desejar o Senhor como o mendigo deseja a comida. Por isso que o Salmo diz, assim como a corça suspira pelas águas correntes, minha alma suspira por vós, Senhor. Assim como alguém que tem sede, pede água, como quem tem fome, pede comida, nós devemos pedir, vem Espírito sobre mim, porque eu preciso de Ti. Eu preciso da vida nova. Eu reconheço que minha vida precisa ser transformada. Eu preciso nascer de novo. Fale seu nome. Eu preciso nascer de novo. E nascer não é um processo fácil. Você já nasceu, né? Obviamente. Você não lembra como você nasceu, mas a sua mãe lembra. Como foi você sair do ventre dela? Com certeza sua mãe lembra. Estando ela viva ou já no Senhor, ela lembra. E o nascimento é uma dor para os dois, apesar da criança não lembrar. É um processo, é duro, não é algo simples. Então a vida no Espírito, ela não é também uma mudança simples. Ela é uma mudança que vai exigir de você a sua entrega, o seu desejo. Porque se você quer nascer de novo, é sinal de que você quer permitir que Deus tire algumas coisas de você que lhe agradam. Tire algumas coisas de você que são boas a você, que você gosta. E isso vai te exigir bastante. Mas o que você quer, sobre mim vem a tua graça, da mesma forma que em ti eu espero. Eu me abro a Ti, eu quero a Ti, eu tenho fome de Ti, Senhor. Mas para nós entendermos o batismo do Espírito Santo, é necessário nós compreendermos quem é o Espírito, quem Ele é e o que Ele faz em nós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Nós já sabemos disso. Eu não preciso entrar muito nesse debate, espero que você já saiba que o Espírito Santo é Deus. É o mesmo Pai, é o mesmo Filho, é o mesmo Espírito. É um só Deus em três pessoas. É um mistério que nós não compreendemos por completo. Porque esse não seria mistério. Mistério, naturalmente, é um negócio que nós não temos que compreender. Se não fosse mistério, a gente compreenderia. Então, pronto. Não vou entrar nesses debates, até porque não há tempo para isso. Mas o Espírito Santo é Deus. E como sendo Deus, irmãos, há uma característica muito importante de Deus, que é infinito. Deus é infinito. Vocês concordam comigo? O que significa infinito? É aquilo que não pode ser dividido, na verdade. Infinito é o que não pode ser dividido. Porque algo que não tem fim pode ser dividido. Eu posso pegar 1 milhão de quilômetros e dividir em metros. Mas o infinito eu não posso dividir. Porque se eu dividir o infinito, ele deixa de ser infinito. Ele se torna um pedacinho. Então eu não posso dividir um infinito.
Eu não posso separar o infinito em pequenas partes. É impossível. Então, como eu não posso dividir o infinito, eu não posso compreender o Deus todo. É impossível compreender a Deus todo. É impossível de compreender quem é Deus, porque Ele é infinito. Mais e mais e mais. E o Papa Bento XVI, só fazendo parênteses, ele disse que o céu é isso. O céu não é um decurso de dias um depois do outro, porque nós já estamos na eternidade, nós já estamos no infinito, não é uma passagem cronológica de tempo. Como Deus é infinito, cada vez mais nós vamos entendendo a Deus, vamos amando a Deus, e é sempre uma coisa nova. É um novo que se repete, Bento XVI falava. Isso, é um novo que se repete continuamente, porque Deus é infinito. Então, como Deus é infinito, o Espírito Santo é infinito, não tem como eu dizer quem é o Espírito Santo por completo aqui, tá? Eu vou dizer algumas características do Espírito que eu quero trazer para esse dia, considerando o nosso tempo que nós temos hoje. Mas tem muito mais do que posso falar do Espírito, que a humanidade ia acabar e a gente não ia descobrir quem é o Espírito Santo. Mas algo que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que o Espírito Santo, ele é um prometido desde o Antigo Testamento. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Lá no Antigo Testamento, Deus falava ao povo, por meio do profeta Ezequiel: vou abrir o peito de vocês, retirarei um coração de pedra, meterei um coração novo de carne no seu peito. Tirarei um coração de pedra e meterei um coração de carne. Deus prometeu que o Espírito Santo transformaria o nosso coração com a cirurgia, tirando um coração velho e nos dando um coração novo. Darei a vocês o meu Espírito. Em Joel 3, versículo 1, naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Eu derramarei meu Espírito sobre cada servo e cada serva. Desde o Antigo Testamento, Deus já preparava o seu povo para que todos nós recebêssemos dele mesmo, dessa fonte do Espírito Santo, desse ser que quer nos possuir. Jesus mesmo prometeu, e nós acabamos de ouvir, que participou da missa aqui hoje, nesses dias, nós estamos preparando a novena de Pentecostes, né? Hoje é a missa da Ascensão do Senhor. O Senhor partiu. Mas quando ele partiu, ele falou: agora se virem vocês. Falou assim? Ele falou o quê? Eu vou, mas enviarei para vós um outro Paráclito. Enviarei para vós um Consolador. É bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre você. Deus falou: é bom que ele esteja longe, entre aspas, porque se ele estiver longe, quando ele estiver longe, na verdade ele vai estar mais perto de nós, com o Espírito. Se Jesus não tivesse subido aos céus, a gente não ia permitir que ele agisse em nosso coração. Porque a gente ia ver Deus, a gente ia querer só seguir a Deus e ver Deus e ficar lá olhando para Ele. A gente não ia querer mudar de vida. A gente ia querer ficar mudando de Deus. Como Deus foi, agora nós permitimos que Ele habite em nós com o Espírito. Então Deus, Ele cumpre essa promessa de amor. Cumpre essa promessa desde o Antigo Testamento. Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é para nós um dom, um presente prometido desde sempre. E como dom, ele quer se entregar a nós. Tem um bispo mexicano, ele tem um livro chamado Espírito Santo e Sua Missão. É Dom Luiz Martínez. Nesse livro, Dom Luiz, ele fala que o Espírito Santo é um dom de amor. Sendo dom de amor, o Espírito tem uma característica muito própria do amor. Qual é essa característica do amor?
O amor, ele quer possuir e ser possuído. Todo aquele que ama quer possuir o ser que ele ama. E todo aquele que ama quer se deixar possuir por aquele a quem ele ama. Isso, por exemplo, é externado de maneira muito visível no casamento. No casamento, um homem e a mulher se amam, senão não estariam se casando. Eles se amam. Um homem, ele se entrega à mulher e promete à mulher que vai ficar com ela na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Ao mesmo tempo que ele se entrega, ele deseja também possuir a sua mulher. E a mulher vice-versa. Da mesma forma que ela se entrega ao seu esposo, ela deseja possuir o seu esposo. É uma posse mútua, que Dom Luiz Martins falava. Como o Espírito Santo é dom de amor, ele quer possuir a nossa alma e ele quer que nós desejemos possuí-lo. E Dom Luiz fala que a ação do Espírito, uma das ações do Espírito, é essa posse mútua. E o que ele diz sobre essa posse mútua? A vida sobrenatural, a vida espiritual, a vida no Espírito, é a mútua posse de Deus e da alma, pois é essencialmente o seu amor mútuo. Quando o Espírito Santo chega a possuir uma alma, e esta consegue plenamente possuir o dom de Deus, tem-se a união, a perfeição, a santidade. Então a alma, você, participa de tal modo do verbo divino e do amor que dele procede, que pode livremente conhecer a Deus com conhecimento íntimo e verdadeiro, e amá-lo com amor reto e profundo. Na vida no Espírito, a alma é toda de Deus e Deus é todo da alma. Deus age na alma como se age naquilo que nos pertence completamente. E a alma desfruta de Deus com confiança, a liberdade, a doce intimidade com que dispomos do que é nosso. Quando nós possuímos a Deus e possuímos a alma, Deus, ele nos torna íntimos dele. A vida espiritual é possuir o Espírito e deixar ser possuído pelo Espírito. É essa a vida no Espírito Santo que o batismo traz para nós. É essa intimidade que Deus te convida a partir de hoje a continuamente buscar mais e mais e mais de Deus, conhecer mais e mais e mais do Senhor e deixar que Deus mais e mais e mais te transforme, porque Ele é amor. É isso a vida no Espírito Santo, é esse o fruto que Deus quer gerar em nós pelo batismo no Espírito. Porque, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da sexta-espiritualidade. E se ele é uma pessoa, ele quer restabelecer conosco um relacionamento pessoal. Com cada um. Ele quer olhar... Qual é o seu nome? Carmen. Ele quer olhar para Carmen. Carmen, quem é você, Carmen? O que você precisa, Carmen? Eu estou aqui para te ajudar, Carmen. Eu estou aqui para mudar a sua vida. Se você precisa ser curada na sua alma, eu vou curar a sua alma. Você precisa de força, eu vou te dar força. Você precisa de fé, eu vou te dar fé. Então, me deixe transformar a sua vida. O Espírito Santo quer fazer isso com a Carmen, quer fazer isso com cada um de vocês. Pouco importa a sua condição. Pouco importa se você é uma pessoa que já está na 7ª morada da santidade ou uma pessoa que ainda está longe do castelo. Deus, ele quer estabelecer com você um relacionamento pessoal, íntimo e de mútua posse, como nos diz Dom Luiz Martins. A vida espiritual é a mútua posse de Deus e da alma. Um possuirá o outro. E aí, o que significa então o batismo no Espírito? Eu tinha preparado aqui um texto, mas durante a oração, e aí eu estava pensando, Senhor, será que eu tenho que falar isso mesmo? Aí o Feliciano mostrou lá o isqueiro, né? Mostrando fogo.
Mostrou isqueiro. Então eu vou falar isso mesmo. O que Deus quer que eu fale? Dia de domingo, irmãos, para mim, é um dia muito especial, por 2 razões. 3 razões. 1, missa. 2, família. E 3, churrasco. Eu sou um apaixonado por churrasco. Eu gosto mesmo. A minha esposa diz assim que... Ela diz que não entende, que eu fico tempo lá no fogo e fico mexendo. E é horas, e é dia, e eu fico lá tendo trabalho. E eu faço tudo, tá? Eu faço tudo, desde a comida, o arroz, o feijão, a salada, tudo. E depois ainda arrumo. Ainda deixo tudo no esquema. Ela diz, meu Deus, tu gosta de ter trabalho? Eu digo, é o meu momento, que é uma vez na semana, eu relaxo e meio que desligo das coisas. Então, eu gosto muito de churrasco. E o que eu quero falar do batismo no Espírito tem muito a ver com o churrasco, que é o carvão. O carvão no churrasco. O batismo, irmãos, ele é como se fosse, quando a gente vai preparar um carvão para o churrasco, a gente precisa ter algo que possa fazer a combustão do fogo, né? Então, geralmente eu coloco óleo, que é o que tem mais barato, eu tenho um óleo guardado, óleo velho lá, e coloco o óleo para poder fazer a combustão, né? Poder acender o fogo. Não adianta eu pegar um fósforo e riscar no carvão. Tem gente que usa álcool, tem gente que usa não sei o quê, alguma coisa para queimar precisa ter naquilo ali. Precisa ter. Então, irmãos, o batismo sacramental é como se fosse esse óleo que a pessoa coloca ou no papel higiênico, ou num copo, ou numa lata, ou em qualquer coisa, e coloca o óleo, e vem alguém coloca o fogo naquele óleo, e fica aquela chaminha. Ali já há um fogo. Já há um princípio de fogo. Só que eu vou conseguir fazer churrasco ali? Não. Eu preciso do quê? Não, que aquele fogo se alastre por todos os carvões, para que aquilo se torne uma labareda. Para que aqueles carvões fiquem em brasa viva. Que aí sim, aquele carvão vai servir para o que se destina, que é eu pegar a minha carne, meter lá e deixar no grau. Enquanto não tiver em brasa, aquele carvão não serve para o que se destina. E aqui nós estamos no grupo de oração Sal e Luz. O que Jesus falou sobre sal e luz? Do que adianta o sal, que não salga, e a luz, que não ilumina? De que adianta o carvão, que não queima a carne? Nada. Para que serve aquele carvão, se não for para queimar a carne? Absolutamente nada. Então, o batismo é aquele fogo que está lá e vai ficar. Só que, para que aquele carvão sirva ao que precisa servir, é necessário o quê? Geralmente, o que o churrasqueiro faz? Espalha aí. Abana, sopra, coloca ventilador. Por quê? O fogo, para se alastrar, ele precisa de um item da natureza, que é o oxigênio. Se eu pegar aquele fogo, aquela labareda, e socar um monte de carvão em cima, o que vai acontecer com aquela labareda? Apaga. Apaga. O que isso quer dizer para nós hoje? Hoje, essa cena é que primeiro você tem que se abrir. Você tem que deixar que o vento do Espírito sopre onde quer. Vá penetrando na sua alma. Não adianta você colocar um monte de coisa, você se fechar. Você precisa se abrir. Você precisa se abrir. Você precisa deixar que o Espírito Santo atue na sua vida. Só que, se deixar só o vento, naturalmente, dependendo do carvão, aquilo vai se espalhando com o tempo. Aquilo vai se espalhando com o tempo. Só que há momentos da nossa vida, e quando eu faço churrasco, sobretudo longo, em que a gente, o fogo vai morrendo, o carvão não é bom. Está úmido, não é bom. Aí vem
a necessidade de um terceiro vir e abanar, ou renovar aquele fogo, ou colocar, mexer, fazer alguma coisa para que aquele carvão possa voltar a servir. Trocar algum carvão, fazer alguma coisa, mas precisa ser feito alguma coisa, senão aquele fogo vai apagar. Isso aqui é o batismo do Espírito Santo. É quando Deus, vendo que a gente pode mais, deve mais, Ele mesmo vem e sopra, faz alguma coisa, mexe. Isso aqui é o batismo do Espírito Santo, que é chamado efusão no Espírito. É quando o Espírito Santo vem e inflama a nossa alma mais uma vez. E permite que nós sejamos essa brasa viva do Senhor. É isso o batismo do Espírito Santo. É reinflamar, é renovar, é vivificar aquilo que Ele já nos deu no batismo sacramental. Essa vida nova que foi semeada em você quando você era bebê, ou adolescente ou adulto. Mas aquela vida nova já está em você. A vida no Espírito já está em você. O novo homem, a nova mulher já estão em você, mas você precisa deixar que a labareda, que o fogo lhe transforme. Então nós podemos dizer que o batismo do Espírito Santo é a decisão, a sua decisão de deixar o Espírito Santo agir na sua alma. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: o Espírito Santo não cessa de levar continuamente as pessoas à experiência do Cristo vivo e ressuscitado através da sua efusão. Isso aqui é o Catecismo que diz. Crentes, descrentes, batizados só de nome, praticantes, santos e pecadores são visitados por essa graça especial. Todos são visitados pelo Espírito que quer fazer de todos uma labareda viva. Santo Agostinho diz que o Espírito Santo é dado para quem já o tem, para que assim possa, tendo mais do Espírito, melhor e mais obedecer e amar a Deus. Então o Espírito Santo quer se derramar mais em você, ainda que você tenha. E ainda ela continua, São Tomás de Aquino: o Espírito Santo, que o Espírito Santo seja enviado ou venha de novo, não quer dizer que o Espírito se desloque, mas sim que na criatura se inicia uma nova relação com Ele. A gente usa esse poema dizendo: vem Espírito Santo, vem mais, mais e mais, como se o Espírito Santo viesse menos para a gente. Não, é uma poesia, é uma citação poética, mas não é que o Espírito Santo vem mais para a gente. Ele já vem infinitamente. Lembra que o infinito não se divide. Ele já é derramado de maneira abundante em nós, já está lá. O Espírito Santo já é derramado em você de maneira abundante. A efusão do Espírito, o batismo do Espírito, te transforma para que você se abra mais. Você permite que o Espírito Santo consuma o fogo, consuma esse carvão que é você. Você deseja ser essa brasa viva. E quais são os frutos do Espírito? Quais são, na verdade, os frutos do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito? Irmãos, tudo que eu vou falar aqui, eu já passei e passo. Tudo aqui. Como eu disse, eu estou há 21 anos nessa caminhada. Há 21 anos nessa caminhada de busca mais e mais pelo Espírito Santo. Porque uma das características da renovação carismática é justamente motivar os seus membros e as pessoas que participam dos seus encontros a deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida. Por isso que todas as nossas orações, nós pedimos: vem Espírito Santo. Em todas as nossas orações. Nós queremos, nós e todos, que amem mais o Espírito, desejem mais o Espírito, se transformem mais pelo Espírito. E quais são os efeitos do batismo do Espírito Santo na sua vida? Primeiro, o primeiro efeito é um novo gosto pela vida de oração. Você sentir um gosto da vida de oração. Não é necessariamente toda oração que você vai fazer e treme, e fogo. Não é isso. Gosto não é isso. Mas até a monotonia, entre aspas, do texto, para ti ganha um novo sentido.
até a monotonia, que eu falo entre aspas, tá? Mas até a monotonia do texto, para você, ganha um novo sentido. Um momento de oração em silêncio, uma adoração. Um momento de reflexão da palavra, 5 minutos que seja, você ganha um gosto naquilo, você sente o sabor da oração. Então você ganha uma necessidade de rezar. Eu lembro que quando eu comecei nessa caminhada, eu era jovem, adolescente, nossa, eu rezava e queria mais rezar, e mais rezar, e mais rezar. E toda hora estava pensando como poderia melhorar minha vida de oração, como poderia ler a Bíblia mais. Eu tenho facilidade de ler, eu lembro que eu li a Bíblia toda em 2 meses. A Bíblia toda. Lia, porque era Deus transformando a minha alma, me dando essa mútua posse. Eu querendo mais de Deus e Deus querendo mais de mim. O segundo efeito é o reconhecimento do senhorio de Jesus. Aquilo que nós ouvimos na 4ª pregação, acho, desse seminário, 4ª ou 5ª, o senhorio de Jesus, você pega tudo aquilo que nós falamos de Jesus, o Senhor, e coloca na sua vida. Nada do que você fará mais, você fará sem perguntar, Senhor, é o que tu quer? Nada. 2 testemunhos a vocês muito breves da ação do senhorio de Jesus na minha vida. 1, quando eu era jovem, todo homem jovem que passou da renovação, em algum momento ele pensou em ser padre. Nem que fosse 2 minutos. Aí, rapaz, será que Deus está me chamando a ser padre? Todo o jovem, que não é óbvio que alguns já passaram já casado, não tinha mais como. Mas todo jovem que era solteiro, um momento falou, rapaz, será que é? E eu passei por esse processo, mas foi 1 ano discernindo. E eu lembro que, nessa mesma época, Deus me chamava a uma missão dentro da renovação, que era a missão dos grupos de oração universitário. Eu era acadêmico de direito. Então, tem uns grupos de oração na universidade. Deus me chamava essa missão e eu falava que não queria. Eu queria na universidade estudar, o negócio de estar evangelizando, não. Isso eu já era da renovação, tá? E aí eu lembro que eu estava nesse processo. Era a Kelly, que também é grupo de oração, me enchendo o saco para eu abrir um grupo de oração universitário lá na UFAC. E eu discernindo se eu queria ser padre ou não. Estava nesse processo. E aí eu lembro que o Pedro Alexandre, que é acho que ele veio aqui pregar, o Pedro Alexandre? O Pedro Alexandre, ele era uma pessoa muito querida. Aí ele era o meu coordenador na época do Ministério Jovem. Aí ele disse, Felipe, eu rezei por você e Deus falou algo sobre a sua vocação. Eu quero que você venha aqui conversar comigo, você pode vir? Eu digo, posso. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu saí, eu digo, o que o Pedro Alexandre falar para mim, eu já digo sim. Desse jeito. Porque eu acredito que é a voz de Jesus falando para o meio daquele homem. Se ele falar, Felipe, Deus está te chamando a ser padre, naquela hora eu chegar para minha mãe, para meu pai, eu vou para o seminário. Se falasse qualquer coisa, era assim. Aí o Pedro Alexandre me chamou e falou, Felipe, eu estava rezando por você e Deus falou, assuma a sua missão no grupo de oração universitário, abra um gol. Deus me mostra que você vai ser uma pessoa que vai ser usada por Ele para muitas mudanças, muitas vezes. E eu digo, como eu já tinha dado sim, eu digo, tá bom, sim. Na outra semana, fui abrir o grupo de oração universitário. Fui eu e mais eu. Ninguém mais. Mas continuei na missão. Resultado, resumindo a história. O grupo de oração universitário foi onde eu conheci minha esposa. Tamires, ela conheceu Jesus num grupo de oração dentro da universidade. Em 15 minutos de oração, então eu conheci ela dentro desse gol. E Deus me chamou com a graça dele, a partir daquele gol, eu me tornei, anos depois, o coordenador nacional do Ministério das Universidades Renovadas. E preguei em todo o Brasil, preguei até no exterior, em várias comunidades, etc., por conta daquele sim. É o senhorio de Jesus, de quem se entrega ao Espírito. Uma outra realidade é que eu passei 1 ano refletindo se eu tinha que abandonar o serviço público para ser advogado. Eu era concursado no Serviço Público Federal. Já ganhava bem, mas eu não me sentia feliz onde eu estava. E eu queria muito ser advogado, mas eu tinha medo de largar o serviço público. Uma vida estável para uma vida que era de confusão. E aí eu passei tempo rezando, até que um dia eu falei, Senhor, fala comigo, por favor. Fala comigo. Eu estou angustiado, eu quero que o Senhor desenhe. Desse jeito, desenhe, porque... Aí ele, tá bom, vou desenhar. Eu fui lá para a catedral, rezei, aí quando eu abri a Bíblia, a primeira palavra que eu vi foi advogado.
Eu digo, tá bom, senhor, não precisa desenhar mais não, já entendi. Na outra semana fui lá e pedi exoneração. E fui para a advocacia. E não me arrependo da decisão que tomei. Mas é o senhorio de Jesus. E isso acontece em vários outros momentos da minha vida. Vários outros que eu posso dizer a vocês no futuro. Uma renovada valorização da vida sacramental. Em especial a Sagrada Eucaristia. Você também participa da missa de uma maneira totalmente entronizada no mistério da missa. Você fica triste se você não falta a missa. Você fica triste, além de ser pecado, mas você fica triste porque você está faltando a missa. Amor e devoção a Maria. Aí é outro fruto. Se você não ama a Nossa Senhora, você não tem a vida no Espírito. Porque a vida no Espírito, a vida nova, ela tem que ser gerada por Maria também. Como Jesus veio ao mundo? Como é que foi que Jesus veio ao mundo? Por Maria e outra pessoa. O Espírito Santo. Jesus foi gerado no mundo pela ação de Maria e do Espírito. Como é que nós vamos ser novas pessoas só pelo Espírito? Se nem Jesus quis ser assim. Então tem que ser por Maria também. A vida no Espírito só pode ser gerada no Espírito e com Maria. Então se você não amar Nossa Senhora, sinto muito, você não vai ter uma vida no Espírito. E uma vida de testemunho. Você vai buscar ser coerente com aquilo que você vive e prega. Óbvio que não vai ser uma vida imaculada. A única imaculada que existe na face da terra é Maria. Nós somos pecadores. Óbvio que você vai continuar pecando, vai continuar falhando, vai continuar fraco, vai continuar com alguns defeitos. É um processo, mas o que você vai entender é que quando eu cair, eu vou me pedir perdão e vou me reerguer. Não vou desistir. Os meus defeitos, eu vou lutar contra os meus defeitos. Os meus vícios, eu vou buscar me libertar dos meus vícios. Eu vou buscar ter coerência com o Espírito. E o último é a vida comunitária. Um dos frutos mais visíveis da vida no Espírito é a vida em comunidade. É a vida com os irmãos. Irmão, você entende a importância de perdoar o outro, de pedir perdão, de entender a fraqueza do outro, de também entender a sua fraqueza com o outro. E você quer ficar junto com alguém. Porque uma das características do carvão, né, voltando para o carvão, é que você, na verdade, você acende o fogo em 2, 3 carvões. Como é que os demais vão alcançando a labareda? Junto, por aproximação. Um vai ficando labareda, o outro vai ficando labareda, o outro vai ficando labareda, e quando menos vê, o pau está quebrando aquela churrasqueira. Da mesma forma, tem que ser aqui no grupo de oração Só e Luz. Um está labareda, outro está labareda, outro está labareda, e quando menos vê, o ar-condicionado não dá conta desse grupo de oração, dessa comunidade, dessas pessoas. E quando um carvão estiver falhando, vem outro carvão em cima e ajuda. Vem outra pessoa e está presente. Então a vida em comunidade é um dos sinais mais visíveis do Espírito. Se você diz que foi batizado no Espírito, tem uma vida no Espírito, mas quer viver só, é mentira. É mentira. Se você acha que não precisa de ninguém, é mentira. Se você acha que você é perfeito e só os outros que são errados, é mentira. Ninguém. Pois é, ninguém é perfeito. Mas quantas vezes, irmãos, nós, por exemplo, pedimos perdão às pessoas? Quantas vezes, irmãos, nós, por exemplo, entendemos que o que o outro fez conosco é porque ele também é fraco? É porque ele também está no caminho dele, e ele muitas vezes não fez aquilo conosco que nos magoou pela fraqueza dele, não porque ele é uma pessoa ruim, mas pela fraqueza dele, porque nós também somos fracos. Nós também somos fracos. Então a vida em comunidade é um convite que Deus faz a você, para que você não esfrie. E aqui nós temos o grupo de oração Só e Luz. Pode ser que você não continue no grupo de oração, faz parte, é a circunstância da vida, terça-feira você não pode, sei lá, acontece.
Mas se mesmo que não seja grupo de oração Sal e Luz, busque uma comunidade, uma vida em comunidade, amigos para você. Pessoas que você possa confiar, pessoas que possam caminhar com você junto, porque juntos vocês conseguem alcançar o céu. Sozinho vai ser mais difícil. Porque você precisa ter aquele amigo que quando você estiver vacilando, você liga para ele e fala: meu irmão, me ajude. Eu estou caindo, eu estou desanimando, preciso de você. Nem que seja por oração, nem que seja por uma ajuda financeira, nem que seja por um abraço. Mas preciso de você. Recentemente, um amigo meu de longa data, é meu sócio também, coisa de Liagem, tem 25 anos. A mãe dele faleceu. Aí eu lembro que eu só falei para ele: meu irmão, só me permita ser sirineu para você nessa hora. Não tenho o que falar, você é homem de fé, vai viver esse luto, mas me permita ser sirineu para você, para que eu te ajude. E o que eu pude fazer para ajudar, eu fiz. Aquele meu irmão, porque ele precisava de ajuda. Coisa simples. Eu lembro que no velório não tinha... Ele achou que tinha contratado café, água para as pessoas. Não tinha água, não tinha café, não tinha nada para ninguém. Lá vai eu, pego meu dinheiro, vou lá atrás e vou resolver uma coisa simples. Ele falou: Felipe, eu nem sabia, eu estava chorando pela minha mãe, nem vi aquilo ali. Mas porque se ele estivesse sozinho, ele ia padecer sozinho. Mas precisava de irmãos. Uma coisa simples, mas queria ver um gesto de amor tão grande. Da mesma forma com os outros irmãos. E por último, como ser batizado no Espírito? Lá no início, São Boaventura diz: o Espírito, sobre quem vem o Espírito Santo? Amado. Sobre quem, onde é amado, onde é convidado e onde é esperado. Então você precisa amar o Espírito, esperar o Espírito e, sobretudo, convidar o Espírito. Desejar o Espírito. Pedir o Espírito. No discurso de São Pedro, depois de Pentecostes, São Pedro faz 2 discursos. Um à multidão e outro aos fariseus. Ele faz exatamente o mesmo discurso. O mesmo. Ele diz: vós crucificastes a Jesus Cristo, a quem Deus o constituiu como Senhor e ressuscitou. Esse mesmo Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Mas vós o matastes. Ele fez o mesmo discurso ao povo e aos fariseus. O que os fariseus fizeram com Pedro? Vocês lembram? Prenda! Prenda Pedro. E Pedro foi preso. E o que o povo fez depois que ouviu o que Pedro falou? O que devemos fazer? E o que Pedro respondeu? Sejais batizados no Espírito Santo. Arrependei-vos dos seus pecados e recebam um dom do Espírito. Quem foi que convidou o Espírito para chegar? Foi o povo. Os fariseus se fecharam. Da mesma forma somos nós. Deus nos convida a ser esse povo que convida. O que eu devo fazer? Se arrepender dos pecados e deixar que o Espírito Santo habite em seu coração. Convidar o Espírito Santo. O único requisito para ser batizado no Espírito é convidar o Espírito Santo. Por isso convido você a ficar em pé, para que nós possamos rezar. E quando convidar o Espírito Santo, é deixar que ele atue na sua alma de maneira completa. E o Espírito, ele quer, como eu disse, possuir a sua alma. Ele quer se derramar a você, ele quer se entregar a você, ele quer que você também o possua. Ele quer gerar em você essa vida nova, esse fruto novo. E qual a sua resposta agora? Diante daquilo que Deus quer fazer em você. Qual é a sua resposta? Diga, qual é a sua resposta? Vem, Espírito. Que essa seja a sua resposta. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Estenda suas mãos como esse mendigo do Senhor. E eu peço que você, com suas palavras mesmo, não tenha medo. Se você não souber o que rezar, apenas diga: vem, Espírito, eu não sei o que rezar. Eu não sei o que pedir. Eu só sei que eu quero ter experiência contigo. Agora, Espírito Santo.
E eu vou te ajudar a rezar, irmãos, mas é a minha ajuda a você, tá? Eu quero que você tente alcançar as suas palavras. Eu te peço, Espírito, que tu venha sobre mim agora. Convido você, irmão, a pensar aquilo que você deseja hoje, que seja tocado pelo Espírito Santo na sua vida. Pode ser qualquer realidade. Se você vê que precisa da cura de Deus, peça assim: Espírito, cura a minha alma. Se você deseja ter mais amor pela Sagrada Escritura, diga: vem, Espírito Santo, me dá mais amor pela palavra. Se você deseja ter mais amor pela igreja, diga: vem, Espírito Santo, me dá mais amor pela igreja. Se você deseja ampliar a tua visão espiritual, diga: vem, Espírito Santo, amplia a minha visão. Se você deseja vencer pecados, vícios, defeitos, diga: vem, Espírito Santo, e me ajuda a vencer esses pecados, me ajuda a vencer esses vícios, me liberta, Espírito Santo. Tenha uma conversa pessoal com o Espírito, peça a Ele, porque Ele quer dar a você. Se você sente que você precisa ter uma vida de oração renovada, diga: vem, Espírito Santo, e renova a minha vida de oração. Vem, Espírito Santo, e fala em mim, Espírito Santo, transforma a minha vida. Eu quero, Espírito Santo, nesta manhã, me entregar totalmente a Ti. Mesmo sem saber, Senhor, por completo aquilo que eu preciso, mas eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Espírito Santo. Vem, Espírito, sobre a minha vida. Vem, Espírito, sobre a minha realidade. Vem, Espírito Santo, sobre o meu ser. Vem, Espírito Santo, sobre eu hoje que estou aqui totalmente rendido a Ti, Espírito. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso da Tua força. Eu preciso da Tua unção. Eu preciso dessa renovação espiritual. Vem, Espírito Santo, sobre o meu casamento. Se você é casado, peça. Vem sobre o seu ser, enquanto marido, enquanto esposa. Se você é pai e mãe, diga: vem, Espírito Santo, sobre o meu dom de paternidade e maternidade. Que eu seja o melhor marido, que eu seja o melhor pai, que eu seja o melhor filho, que eu seja a melhor esposa, uma melhor avó. Vem, Espírito Santo, sobre mim, que eu seja um melhor profissional. Vem, Espírito Santo, com esse vento, para que eu me torne uma brasa viva agora. Vem, Espírito Santo, e reinflama a chama que há em mim. Eu quero ser essa brasa viva, Senhor, para levar o Teu amor, o Teu calor a todas as pessoas, para que minha alma seja uma alma cheia do Teu fogo, Espírito, o fogo que transforma, o fogo que traz o calor. Vem, Espírito Santo, sobre mim agora, eu te peço, inteiramente sobre o meu ser, Espírito. Vem me dar visões, me dar sonhos, me dá os Teus dons, Espírito, a Tua graça sobre mim. Essa vida nova, Senhor, que eu desejo. Vem, Espírito Santo, poderosamente. Vem, Santo Espírito de Deus, copiosamente sobre nós. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sim, Senhor Jesus, sozinhos não podemos, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Sozinho eu não consigo me transformar, Senhor Jesus. Eu não consigo essa vida nova. Por isso eu peço, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito. Vem com toda a Tua graça sobre a minha alma. Eu me amo inteiramente a Ti, Espírito.